Paz, amados, estamos aqui novamente para falar da palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a orar agora comigo para começarmos a compartilhar o conhecimento da palavra, amém? Feche seus olhos. Pai querido, dou-te graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, derramado sobre nossas vidas. Peço que Teu Espírito Santo esteja agora atuando na minha vida, na vida da minha família, na vida de todos que estão agora ouvindo a Tua palavra através desse vídeo. Que o Senhor esteja, Senhor Pai, operando na vida de cada um, trazendo libertação, conhecimento, Senhor Deus, fortalecendo em meio, Senhor Pai, essa pandemia, fortalecendo as vidas, trazendo essa transformação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 7, para nós começarmos a leitura, né? E trazer o entendimento de desses versículos. Diz o versículo 1, 1 Coríntios capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Para o entendimento aqui, para a pessoa entender, Paulo coloca, né? Não é bom que o homem não toque em mulher. A mulher e o homem foram para o momento do casamento feito para um para o outro, né? Mas quando Paulo fala que não é bom que o homem toque em mulher, na questão quando é fora do casamento. Porque se o homem tocar em mulher na questão sexual, vai ter a fornicação, vai ter tudo aquilo que é fora dos princípios de Deus. Quando fala impureza, impureza em relação ao pecado, para que o homem não seja contaminado e a mulher não seja contaminada em questão à sua santidade, né? Então por isso cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, para a satisfação da sua área sexual. Então, o homem tem as suas necessidades fisiológicas. Quando ele casa, ele tem o direito à questão da sua saciedade, né, sexual. E a mulher também. Afinal de contas, o homem e a mulher foram feitos um para saciar o outro, né, de maneira no consenso, né, para poder ter, assim, cada um ter a sua satisfação nessa área. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, à esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, o homem não vai se acariciar a si próprio, não vai fazer tudo na questão sexual em si própria. A mulher que tem o contato com o corpo do homem, ela tem o domínio do corpo do homem, e assim o homem vai ter o contato com o corpo da mulher, vai se satisfazer no corpo da mulher. Não os priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, a mulher que se priva e não concede ao marido aquilo por qual foi feito no casamento, o direito da vida sexual, ela está abrindo uma brecha, uma porta para o inimigo trabalhar e destruir o casamento dela, né? Porque o Satanás vai perceber, olha, eles não estão tendo mais convívio sexual. Então, eu vou trabalhar na vida do marido para que o marido, sabe, ele trai a sua mulher, né? Tem apetite por outra pessoa além da esposa dele, porque uns ajustes no casamento pode abrir as circunstâncias para que uma porta de um erro, de um pecado aconteça. E Paulo continua, e isso vos digo por concessão e não por mandamento. Então a mulher não pode por meramente falar, hoje eu não estou com vontade, ontem eu não posso falar que estou com vontade, sabe? Também não é servir por força, por violência na relação sexual, mas tem que respeitar o convívio necessário para que fortaleça o seu
casamento, fortaleça a sua intimidade, e a mulher resguarde seu marido e o marido resguarde sua mulher, e sejam ambos presentes, um para com o outro. Isso no casamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade e outro de outro. Ou seja, Paulo não estava ligado numa mulher, ele tinha o dom, não sentia essa necessidade de um convívio sexual com a mulher, não vivia se abrasando, né, sexualmente, e ele se dedicava a Deus. Então ele se falava que ele era um escravo de Jesus Cristo. Então, só que ele fala, se todos os homens fossem igual a mim, vocês estariam livres de muitas outras coisas que a carne vos impõe. Mas cada um tem o seu próprio dom, cada um tem a sua condição de viver aqui na terra. Ele continua, e aos solteiros viúvos digo que seria bom que permanecessem no seu estado, assim como também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Melhor casar do que ficar se masturbando. Melhor casar do que ficar aí inflamado em seus desejos sexuais. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, aí aqueles dilemas, né? Nós temos aí do divórcio. Então Deus ele ordena não se separe do marido. E o marido também não se separe da sua mulher. Se porém ela vier se separar, ou ele vier se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, agora é outro assunto, né? Se tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, a mulher se converteu, conheceu a Cristo. Não é porque ela conheceu a Cristo que abandonou seu marido. Ou então, o homem conheceu a Cristo, a mulher não quer nada com Cristo. Não é porque ela não quer nada com Cristo que vai abandonar. Porque o marido e a mulher que tem um marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não o deixa. Ou seja, você virou cristão, você virou cristã, tudo bem, você serve o seu Deus e eu vou ficar na minha. Então continue vivendo maritalmente no matrimônio. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Como assim? Eu vivo, sou cristão e minha esposa não é. E ele está sendo santificado por mim, está recebendo aquilo que você está podendo dar como exemplo, como reino, sabe? Através das suas atitudes de amor, de você estar intercedendo, trabalhando em favor do seu cônjuge. Você está de maneira, no mundo espiritual, trabalhando para que essa pessoa também seja santificada, seja transformada, seja alcançada. E seus filhos estão recebendo também pelo seu exemplo, pelo ensino da palavra, estão sendo santificados, estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o que o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Então, se o marido não aceita você convertido e ele quer deixar você, então que deixe. Mas isso não é motivo para você casar com outra pessoa. Então você viver a sua vida como servo, como serva, dando testemunho, orando por aquela pessoa, que a obra é de Deus, certo? Mas cada um sabe o que deseja no seu coração. Deus não força a porta de ninguém.
Mas se não quer o convívio, você já casou com aquela pessoa, você aceitou o matrimônio. Então viva a sua vida no temor do Senhor. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, ou seja, os mandamentos do Pai. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, né? Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo no Senhor. Por preço fosse comprados. Não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casados? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. E assim tais pessoas sofrerão a angústia da carne. E eu quisera poupar-vos. O que quer dizer essa angústia da carne? Ora, o casamento, ele não é pecado, não? O casamento é um perfeito exemplo, né, de unidade, é uma aliança. Só que há o seu trabalho a ser desenvolvido. Quando tem o solteiro cuida das coisas de Deus. Ele tem um trabalho sobre a vida dele, o caráter dele único, né? Mas quando ele se casa, ele convive, se torna um com seu cônjuge. E daí tem essas angústias da carne, ou seja, são dois valores que têm que ser transformados, dois valores que têm que ser trabalhados e manter-se em convívio em paz, para que todas as orações sejam ouvidas entre Deus. Tem brigas, tem discórdias, tem. Mas todas elas têm que ser vencidas pelo amor, pela paciência, um conhecer o outro, um orar pelo outro. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Tem hora que o marido não vai convencer a esposa, tem hora que a esposa não vai convencer o marido. Então são angústias da carne. Então o papel é tudo no Senhor. Você não força o teu cônjuge, o seu cônjuge não é escravo seu. O seu cônjuge também não é feito para te acusar. Nós já temos uma pessoa para acusar a gente, que é o diabo. Então tem hora que o marido julga e condena a esposa. Tem hora que a esposa julga e condena o marido. Já são papéis totalmente errados dentro do casamento. Não se deve ter esse hábito, esse costume no casamento, sabe? O marido é feito para amar a sua esposa e dar a sua vida por ela. E a mulher respeitar o marido, ser submissa, estar ao lado, sabe? Dando aquela visão que a sua mulher às vezes tem, que o marido não consegue enxergar, apresentar a ele a ideia, aquilo que ela está sentindo de Deus. Mas se o marido não quer ouvir, amém. A mulher vai, ora, fala: Senhor, dá sabedoria para o meu marido, que eu possa ser uma boa companheira dele. Nunca querer acusar. Viu? Eu te disse, agora se vira, você é culpado. Não, se o marido errou, você não tem que ficar. Você está no mesmo barco que ele. Então você, assim como Pedro fala, você tem que continuar ganhando teu marido na sua humildade, no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, amando. Não é porque seu marido é cristão ou acha que é cristão que você tem que ter essa liberdade de acusá-lo. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa.
O que quer dizer isso? Tudo que nós temos no mundo é passageiro. Você é um cristão. Você não tem que estar preso às coisas do mundo. Agora, você aceitou Cristo, entregou sua vida a Ele. Você não pertence a si próprio. Então, tá lá. Olha, Jesus está querendo voltar agora para que você seja levado para o céu. Você vai falar para Jesus: Deus, eu não quero subir agora, eu quero acabar de assistir seriado no Netflix, filme no YouTube, acabei de comprar um carro, quero degustar esse carro com o meu tempo, curtir ele um pouco, não me leva não. Prefere esse mundo ou prefere o reino dos céus? Então Paulo fala: você vive no mundo, mas não viva como se precisasse dele em função do mundo. Você não pertence a esse mundo. Você tem que estar casado como se não tivesse casado. Não é com a alegação desse versículo para você ter liberdade. Não é isso que a Bíblia está falando, tá? Ele está colocando em questão que você tem que ter a sua situação em Cristo desprendido para que a palavra de Deus seja cumprida. Você sirva ao Senhor. Quando você casa, você tem duas incumbências. Você serve o seu cônjuge e serve a Deus. E, se possível, os dois servem a Deus. Tá? Olha só. Mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Né? Ou seja, não tem necessidade de ficar comprando essas coisas. Né? Não tem necessidade, não estou preso a essas coisas. Os que se utilizam no mundo como se dele não usufruíssem. Porque a aparência desse mundo passa, tudo é passageiro. Nada nesse mundo vai permanecer. E você não vai levar nada. Você não tem que estar preso nesse mundo para te prender e impedir que você seja do reino de Deus. O que realmente quer é que você estejais livre das preocupações. Versículo 32. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou-se, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa das coisas do mundo. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como de agradar ao marido. Digo isso a favor de seus próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, aprisionar-vos, vocês, né? Mas somente para o que é decoroso, e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Para que tenha liberdade de se consagrar ao Senhor. Mas o que está casado tem que saber separar o momento de ser espiritual e aquele momento de cumprir o seu papel com o seu cônjuge, os seus compromissos. Entretanto, se alguém se julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passar-lhe a flor da idade, e com as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no coração, não tendo necessidade, mas o domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto é bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, para evitar o jugo desigual. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo falava que, por ele ter o Espírito Santo, ele tinha conhecimento daquilo que era de bom, né, para a conduta de um verdadeiro cristão. E Paulo foi um bom exemplo, mas exemplo que para muitos não seriam suportados. Que a conduta que Paulo tinha, ele estava totalmente desimpedido de tantas atribuições nessa vida. Então ele mostrava que, para fazer a obra de Deus integralmente, muitas coisas têm que estar desimpedidas na sua vida. Hoje, o próprio casado pode se fazer a obra de Deus em consenso com o seu cônjuge.
Porque a obra de Deus não tem que trazer peso para o casamento, não tem que trazer discórdia para o casamento. A obra de Deus não tem que trazer confusão para o casamento. Ah, mas na palavra não diz que Jesus, eu vim trazer espada, né? Entre o sogro e a sua nora. Meus irmãos, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí significaria que a nora é evangélica e o sogro não é. E o sogro não estaria aceitando a sua nora na questão da sua profissão de fé. Que é diferente quando o casal é evangélico, o casal conhece a Cristo, tem o temor de Cristo. Então, aí você tem que estar num consenso em serviço. O inimigo não pode achar nenhuma brecha na sua conduta do seu casamento e com os seus filhos. Seus filhos obedeçam os pais e os pais não irritem a seus filhos. Saibam dar verdadeiro testemunho para que a sua vida seja um exemplo na palavra, na conduta, do jeito que seus filhos enxergam em você. Porque você é um exemplo vivo. Seus filhos olham para que você seja um servo de Deus. Seu filho vai querer ser ou igual a você ou melhor que você. Muitas vezes ele vai enxergar em você e falar: meu pai faz essas coisas, eu não gosto, vou fazer diferente, vou fazer melhor. Ou então você igual ao meu pai, tem o maior orgulho do meu pai. Então, de todo jeito, sua filha está olhando você, as suas condutas. E se o homem está olhando você, imagine Deus como está nas suas condutas. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, seja com você. Deus te faça prosperar, que alegre teu coração, traga cada dia mais discernimento da palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite.